Então, eu vi que vocês pediram para que eu falasse de algumas séries Tokusatsu que são inéditas aqui no Brasil. E eu resolvi fazer uma seleção de alguma delas. Primeiro, vamos falar de Dynaman, que é a 7ª série da franquia Super Sentai de 1983. E foi o primeiro Super Sentai que eles estavam usando roupas brilhosas e sem aquelas capas e sem aqueles cachecóis igual das séries anteriores. Na história, o Império Giashinka, formado por seres anfíbios, invadem a Terra querendo conquistá-la. E sabendo disso, o professor Kyutaro Yumeno trouxe em seu laboratório de invenções Yumeno 5 jovens cientistas, objetivando ajudá-los a encontrar os seus sonhos. E a eles, entregou superpoderes e armas para enfrentar o Império Giashinka. E um destaque nessa série foi o ator Junichi Haruta, que fez o Dyna Black. E ele já tinha feito o Gogo Black de Gogo 5 do ano anterior. E ele ficou bastante conhecido no Brasil quando fez o vilão Magara em Jaspion de 1985. E o outro destaque é a atriz Sayoko Hajivara, que fez a Dyna Pink. E ela ficou bastante conhecida no Brasil quando fez a vilã Nefer em Flashman de 1986. E depois de Dynaman, veio Bioman de 1984 e foi a primeira série Super Sentai que tinha 3 homens e 2 mulheres na equipe, sendo que nas séries anteriores eram 4 homens e 1 mulher. Na história da série, o terrível Neo Império aparece para destruir e dominar o planeta Terra. E disso, um poderoso robô tecnológico desperta do seu sono e recruta 5 jovens especiais para serem os novos defensores mundiais. E eles receberam equipamentos especiais para se tornarem Bioman. E o mais interessante nessa série foi a troca da personagem que fez a Yellow 4. A fotógrafa Mika Koizumi morre no episódio 10, e em seu lugar entra a arqueira Jun Yabuki. Isso até lembra o que aconteceu em Power Rangers da Galáxia Perdida, quando a Kendrix morre e em seu lugar entra Karone como a Ranger Rosa. E rolaram boatos dizendo que a atriz Yuki Yajima, que tinha feito a fotógrafa Mika, tinha deixado a série por desentendimentos salariais com a Toei. E no Brasil, ela foi vista em Charivan do ano anterior, quando fez a guerreira Ellen. Dos episódios 35 e 36, teve a participação especial do ator Hirako Kurosaki, quando fez Shouta Yamamori, um jovem que vive na floresta, e se apaixona pela arqueira Jun. E ele até queria ser o 6º membro da equipe, mas porém não possuía bioenergia para se transformar. E no Brasil, ele ficou bastante conhecido quando fez o Jaspion do ano seguinte. E foi durante as gravações de Bioman que ele conheceu a atriz Yuko Azuka, que fez a vilã Farha. E eles permaneceram casados até a morte dela em 15 de dezembro de 2011. E eles nem chegaram a ter filhos. E essa série, Rai Saban levou para a França junto com Gavan e gerou a maior febre. E vendo o enorme sucesso que Bioman fez na França, Saban tentou levar essa série para os Estados Unidos, mas as emissoras americanas recusaram. E até seria o primeiro Super Sentai adaptado para Power Rangers, caso tivesse começado em 1986. E o sucesso de Bioman na França foi tanto que eles até fizeram a aquisição de Maskman e Liveman. Só que eles chamaram Maskman de Bioman 2 e Liveman de Bioman 3, que foi a mesma jogada de marketing que a Manchete fez quando chamou Spilva de Jaspion 2. E agora vamos falar de Liveman, que na França foi chamado de Bioman 3, que foi o 12º Super Sentai de 1988, sucedendo Maskman. E foi a primeira vez na franquia Super Sentai que começava com 3 integrantes e depois passava a ter 5. E também foi a primeira vez que a cor azul foi usada por uma mulher, que até lembra os Power Rangers da Tempestade Ninja, sendo que geralmente as mulheres usam as cores amarelo e rosa, e de vez em quando a cor branca, que foi o caso da Change Mermaid em Changeman. E também foi o primeiro Super Sentai a usar Zords animais, que até lembra os Power Rangers Força Animal. E também foi a primeira vez
que tinha robôs subdivisíveis para formar um mais forte, mas também foi o último Super Sentai a ter uma fortaleza voadora que transportava as partes do robô. Na história da série, numa academia de estudantes, 3 deles, Yusuke, Joe e Megumi, desenvolvem um traje chamado Liveman e testa em 2 amigos. E porém, outros 3 alunos da academia resolvem se aliar ao Império de Gênios do Mal, e estes faz matar os 2 amigos com os trajes. E no dia da formatura, os gênios do Império Volt aparecem e destroem toda a academia. E os 3 estudantes que desenvolveram os trajes Liveman passam a usá-los para proteger a Terra de Volt. E com o passar da série, Volt fica mais forte, trazendo graves problemas para Liveman. E é então que os irmãos caçulas dos 2 estudantes mortos no início da série aparecem para vingá-los, e assim completa Esquadrão das Super Feras. E nessa série, conta com o ator Kazuhisa Hirose no papel do vilão Dr. Ken. E no Brasil, ele ficou bastante conhecido quando fez o vilão Vandar em Flashman. E tem também o ator Yoshinori Okamoto no papel do Dr. Ashura. E ele ficou bastante conhecido no Brasil quando fez o Bubba em Changeman, Galdan em Flashman e Oyubo em Maskman. E tem também o ator Joji Nakata no papel do grande professor Bias. E ele ficou bastante conhecido no Brasil quando fez o vilão Kaura em Flashman. E o ator Daisuke Shima foi o primeiro líder vermelho que cantou a música de abertura e de encerramento de uma série Super Sentai. E no episódio 30, teve a participação especial da francesa Dorothée, que era como se fosse uma Xuxa lá da França. E no Brasil, nós vimos ela no Jiraiya do mesmo ano. E chegou até a ser cogitado uma exibição de Liveman no Brasil, mas infelizmente isso não aconteceu. E assim como Changeman fez bastante sucesso no Brasil, Bioman fez bastante sucesso na França, Liveman fez mais sucesso no Peru. E agora vamos falar de Exedraft de 1992, que foi a 11ª série da franquia Metal Hero, que completa a trilogia dos heróis de resgate, sendo que antes teve o Inspector Soul Brain, exibidos na Rede Manchete nos anos 90. Exedraft é uma equipe de investigação de emergência que integra vários campos de atuação, tais como o Departamento Metropolitano das Polícias de Tóquio, a Agência de Controle de Fogo e Desastre, a Agência de Defesa e do Ministério da Saúde e do Bem-Estar. E o seu objetivo é confrontar as ameaças da raça humana, tais como o crime, a poluição ambiental, os danos naturais, etc. E o seu idealizador é o chefe Shunsuke Masaki, o mesmo criador das equipes o Inspector Soul Brain, mas ele só aparece nos 3 últimos episódios. E nessa série, os 3 integrantes eram seres humanos, ao contrário de um Inspector que tinha 2 robôs, que era o Biker e Hyter, e Soul Brain que tinha um robô que era o Soul Dozer. E na época que a Manchete estava exibindo Soul Brain, o Tokusatsu estava perdendo espaço para os animes, como Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Sailor Moon e mais. E talvez os telespectadores da Manchete já tivessem enjoado de Tokusatsu, e portanto, a Manchete infelizmente acabou não adquirindo o Exedraft, que acabou ficando inédito no Brasil. E depois de Exedraft, teve Jumperson de 1993, que conta a história de um robô detetive que combate organizações robóticas. E essa série há muitas semelhanças entre Giban pelo fato de ser um robô policial, mas ele age dessa forma sem se tornar um humano. Apenas usa um traje de piloto nas horas em que não está em combate e sem o visor. Apenas no episódio 8, ele tornou-se humano porque foi atingido por uma arma experimental. E a origem de Jumperson é mostrada mais no meio da série, sendo que no começo ele aparecia do nada e não demonstrava muitas emoções. E Jumperson foi o primeiro Metal Hero em que o herói enfrenta várias organizações do mal no decorrer dos episódios, e não apenas uma como nas séries anteriores. E os vilões do dia eram alguns criminosos humanos, ciborgues ou androides.
E nos episódios 21 e 22, vimos uma easter egg. Trata-se de um androide usando um capacete igual do Ninja e a menina Devil Cat, o inimigo do Jiraiya. E algumas músicas de fundo, tocadas durante os episódios, eram as mesmas de Jiraiya. E nessa série, conta com 2 atores que foram vistos no Brasil. Um é o Kazuki Takahashi, como vilão George Makabe. E ele ficou bastante conhecido no Brasil quando fez o Hayate e o Change Griffon em Changeman. E tem também a atriz Atsuko Takahata, como a vilã Reiko Ayano Koji. E ela ficou mais conhecida no Brasil quando ela fez a vilã Killza em Jaspion. E para finalizar esse vídeo, falamos de Jetman, que é a 15ª série da franquia Super Sentai de 1991. E nessa série, o cientista da Skyforce, que é um departamento militar de defesa, descobre uma energia chamada Birdoni. E eles procuram uma forma de transplantar a tal energia nos humanos. A comandante Aya Odajiri escolhe 5 jovens para fazerem parte do tal projeto. Dentre eles, o casal Ryu Tendo e Rie Aoi. Logo depois de Ryu ter recebido a energia Birdonic, a base Skyforce é atacada pelas forças de Viran e Rie é sequestrada. E os padrões de energia restante se espalham aleatoriamente pelo Japão e atingem 4 civis. Aya e Ryu partem em busca das pessoas atingidas. E com alguma relutância inicial dos 4 membros restantes, é formada a Esquadrão Homem-Pássaros Jetman, que luta contra a invasão de Viran, comandada por Radget. E Jetman foi o primeiro Super Sentai que a formação tinha as cores vermelho, preto, azul, amarelo e branco, sendo que as mulheres usaram as cores azul e branco. E Jetman foi uma das séries que mais teve participações especiais, mas para ficar falando um por um, eu teria que fazer um vídeo falando só disso. E esse quase foi o último Super Sentai a usar o sufixo "men" no nome, e só voltou a ser usado em Gingaman de 1998, que serviu de base para Power Rangers na Galáxia Perdida. Portanto, Gingaman sim foi o último Super Sentai a usar o sufixo "men". E depois da tentativa frustrada de levar Bioman para os Estados Unidos, Rain Saban também tentou levar Jetman para lá, mas as emissoras americanas também recusaram. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz com o maior carinho. E assistam também aos outros vídeos do canal que estão muito bacanas. É só clicar nos quadrinhos aqui do lado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.